Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria, uma honra, um privilégio estar podendo estar aqui e trazer a palavra para os irmãos. E também uma responsabilidade para mim. E eu espero que, com a permissão do Espírito Santo, a igreja possa ser edificada essa noite. Amém? Como o pastor disse, um momento triste, mas não há lugar melhor para podermos estarmos que a casa do Senhor, para podermos chorarmos, nos alegrarmos, cantar hinos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e sermos consolados. Amém? Então, irmãos, se vocês fecharam as vossas Bíblias, vamos abrir novamente no texto de Efésios, capítulo 5, verso 18. Só para situar os irmãos aí, o livro de Efésios, Paulo vem desde o capítulo 1, trazendo a doutrina da redenção, da justificação, e a partir do capítulo 3, ele vem trazendo os princípios práticos, né, da unidade da fé, das exortações à santidade, o fruto da luz e as obras das trevas. E nesse texto, um pouco antes do tratado sobre família, né, o maior tratado sobre família da Bíblia, né, que alguns irmãos já até pregaram, o irmão presbítero Gelsi trouxe no primeiro dia, né, do verso 22 até o 6, capítulo 4. Né, antes de Paulo trazer o maior tratado sobre família, ele deixa esse texto para nós, que diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos, irmãos, relembrar, né, o que já foi lido no primeiro culto, a continuação aqui do nosso texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como também a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornando os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como também a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E também vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e da admoestação do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Pai, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pai, nós viemos a ti em nome do Senhor Jesus e te pedimos, Senhor, pois nossa maior necessidade é sermos conformados à imagem do teu Filho. Pai, então nos ajuda como igreja, nos ajuda como cristãos, nos ajuda como pais, filhos, mães. Pai, nos ajuda a ser cheios do teu Espírito,
para que possamos cumprir os papéis que o Senhor nos dá como cristãos. Pai, me ajuda hoje a trazer a Tua palavra à Tua igreja. Pai, Tu sabes que eu não sou digno de estar aqui, existem muitos irmãos mais capacitados do que eu, mas eu sou devedor, Pai, sou devedor do Teu Evangelho, e por isso Te dou graças por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, somente a leitura da palavra de Deus é suficiente, né? Ela fala por si mesmo, a leitura das Escrituras, ela é suficiente para nos abençoar, para nos consolar e para nos exortar. E hoje, o título da minha mensagem que eu trago para os irmãos é Vivendo a Nova Vida no Espírito em Família. Né? O tema desse mês é o tema da família cristã, né? E se os irmãos estiverem com o semanário aí, os irmãos podem acompanhar. A proposição do meu texto é: a verdadeira vida cristã é vivida no Espírito Santo. Vamos trabalhar mais em cima do verso 18, né? E vamos fazer algumas perguntas para o texto, né? E vamos estar respondendo durante o texto, né? A primeira pergunta é: como é a vida de um cristão cheio do Espírito? A resposta está aí, né? Uma vida estimulada com poder. Como essa vida se torna possível? A segunda resposta: vivendo na plenitude do Espírito. E como essa forma de vida se torna manifesta na família, né? Através das obras do Espírito Santo. Este mês nós estamos aprendendo sobre família cristã e vários pregadores têm trazido vários temas, né? E temos sido muito edificados, né? Temos sido muito abençoados, né? Porque não é de conhecimento de todos a importância desse tema, né? Após o tema da salvação, creio que é o tema mais importante para nós como igreja. E diante disso eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês já foram no Novo Testamento, no Velho Testamento, e já procuraram tudo o que a Bíblia diz sobre família? Como você tem que agir como família? Né? E como Deus vai nos julgar, né? Como temos tratado a nossa família? Eu confesso aos irmãos que quando o pastor pediu para me pregar, eu comecei a procurar tudo isso e confesso que fiquei preocupado, porque eu achava que eu era um cristão, né, bom, mas eu vi que a Bíblia nos exorta muito a sermos como família, né? E sem o conhecimento da palavra de Deus, as pessoas perecem, né? Não importa, a gente não pode somente dizer que está numa igreja bíblica, que a gente crê na Bíblia, se a gente não vive conforme a Bíblia, né? A gente pode conhecer todos esses princípios de mulheres submissas, maridos amados, mas se a gente não é cheio do Espírito Santo, a gente não vai cumprir esses papéis. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para a gente cumprir esses papéis, antes ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Né? Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, se a gente não vai cumprir esse papel. Mas se a gente é cheio do Espírito Santo, a gente teme a Deus, a gente ama a Deus, então a gente vai cumprir o nosso papel. Certa vez uma criança perguntou para o seu pai: pai, por que a gente não mora na igreja? O pai: mas por que, filho, você quer morar na igreja? A gente não pode morar na igreja. O filho insistiu: pode sim, pai, a gente leva a geladeira, o fogão, a cama. Aí o pai, intrigado, pergunta: mas filho, por que você quer morar na igreja? O filho responde: porque na igreja, pai, o senhor é tão bonzinho, não fica com raiva da mamãe, não briga comigo, aonde enfiar a cara numa hora dessa, Então, irmãos, o apóstolo Paulo é o autor dessa epístola e seu propósito a escrevê-la é mostrar aos cristãos em Éfeso as maravilhas e as implicações práticas de ser igreja em Cristo. Ele expõe que o cristianismo é viver e não uma mera filosofia ou ponto de vista. Ele traz como doutrina, ele jamais aborda um problema de maneira imediata. Ele sempre traz de forma doutrinariamente, ele coloca o problema das famílias no contexto da vida cristã. Antes, como eu disse, antes de ele tratar os problemas da família, ele traz isso, lembrando que a vida cristã é uma vida no Espírito. Como eu disse, a epístola de Efésios, o capítulo 1 ao 3 são doutrina. Depois, do capítulo 4, 5 e 6,
é a prática. Não existe a vida ética, né, sem a doutrina. Então, a gente precisa da doutrina para depois aplicar nas nossas vidas. Né, diante disso, eu pergunto, qual é o segredo, né, para nós termos um lar harmônico e feliz? Verso 18, enchei-vos do Espírito Santo. É a base e a origem de uma família feliz. Dentre alguns versículos que antecedem todo esse tratado da família, né, os versos 19, 20, 21, como é a vida de um cristão na igreja, cheio do Espírito Santo, ele fala com salmos, hinos, louvores e cânticos espirituais. Então, meu irmão, do verso 22 até o final, até o capítulo 6, são as características de alguém cheio do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, isso vai refletir a sua vida com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Então, isso são características, né, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas agora, o que é uma vida cheia do Espírito Santo? Né, então, hoje nós vamos tratar os aspectos, né, dessa vida cheia do Espírito Santo. Como eu disse, nós vamos tratar que a verdadeira vida, como é uma vida do cristão cheia do Espírito, como essa vida se torna possível e como essa vida se mostra manifesta na família. Então, primeiro, como é a vida de um cristão cheio do Espírito? Uma vida estimulada com poder. No verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo não está falando aqui apenas da embriaguez. É claro que ele está falando disso, está no texto. Mas isso não é a mensagem principal, né, do texto. Como eu disse, desde o capítulo 4, né, ele vem trazendo a diferença da velha vida e a nova vida do cristão. E ele fala que algo contrário do velho homem, da velha vida, né, algo totalmente contrário, que a vida de um cristão é uma vida totalmente controlada, regrada. É o inverso da vida de um bêbado, né, da vida de alguém que perdeu o controle de si. Né, então, em primeiro lugar, ele não está falando apenas da embriaguez. Né, em segundo lugar, a vida de um cristão não é de desperdício, né, mas sim uma vida produtiva. O que é um cristão? O contrário do filho pródigo, é o contrário de um bêbado. Né? A vida de um cristão não é de desperdício. Em terceiro lugar, uma vida cheia do Espírito não é uma vida puramente de proibições. Né? Nós sabemos isso. Quem acha isso é o mundo. Nós que estamos aqui sabemos que recebemos uma nova vida. Né? Sabemos que a vida cheia do Espírito não é uma vida de proibições. Em quarto lugar, o Espírito Santo é um estimulante. E o que ele estimula em nós? Ele estimula a verdade. Ele afeta o homem por completo, o intelecto, as emoções, a vontade, mas não somente na igreja, mas na família, em nossas vidas, no trabalho, em todo momento das nossas vidas. Em quinto lugar, a vida cristã é uma vida feliz, repleta de alegria. Por quê? Porque você recebeu uma nova vida, você foi liberto do pecado, né? Você recebeu a promessa da vida eterna com Cristo, né? Você recebeu o maior tesouro, o Espírito Santo da promessa. E quem recebeu o Espírito Santo? Todos os que creram. Então, se você creu, você possui o Espírito Santo. Mas eu lhe pergunto, você creu? Né? Então, Filipenses 4:4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Esta vida não é apenas feliz e alegre. É uma vida de poder que capacita a pessoa a ser feliz e alegre. Mesmo em meio a tribulações e provações. Então, essa vida não é somente uma vida feliz. Ela capacita a gente a ser feliz e alegre mesmo diante das tribulações, né, e dificuldades, mesmo diante do luto. Ela capacita a gente, por quê? Romanos 5:1-3 responde, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriar nas tribulações? Mas como que a gente faz isso? Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações,
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí a resposta, como a gente nos gloria nas tribulações, pelo Espírito Santo. O apóstolo está lembrando os Efésios de como a vida cristã deve ser vivida, que só há uma maneira de resolver todos os grandes problemas da família, no casamento, no lar, enchendo-vos do Espírito Santo. Portanto, o apóstolo está afirmando o princípio universal que está em toda a Bíblia. O modo de lidar com os problemas é encher do Espírito Santo. O apóstolo não diz, aqui no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Ele não diz à esposa para ser submissa aos maridos. Ele não diz ao marido para amar as esposas. Não diz aos filhos para respeitar ao pai. Antes de dizer uma coisa, enchei-vos do Espírito. Porque é totalmente impossível, sem essa condição preliminar, a gente cumprir esses papéis, essas características. Mas parece que hoje, irmãos, a gente não crê mais no Espírito Santo. Não é verdade? Parece que hoje a gente se esqueceu de o que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Né? Diante disso, como a gente pode se encher do Espírito Santo? Como a gente pode andar no Espírito Santo? Né? O segundo ponto aqui, como viver na plenitude do Espírito? Né? Então, já vimos no verso 18, que ele recorda a característica essencial da vida cristã, que é uma vida no Espírito. Agora precisamos descobrir o que significa encher-se do Espírito. Né? Não adianta eu vir aqui só ler encher-se do Espírito, né? E não, né, você não saber como a gente pode se encher do Espírito. Né? Primeiramente, né, encher-se do Espírito não é a mesma coisa que batizados pelo Espírito, nem selados pelo Espírito. São coisas diferentes. Batizados e selados são sinônimos, mas encher é outra coisa. Pois as pessoas que o apóstolo está exortando a encher-se do Espírito são as mesmas das quais ele disse antes no Efésios 1:13, que foram seladas. Então, Efésios 1:13 diz, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade do Evangelho, da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, encher-se do Espírito não é a mesma coisa de ser selado por ele. Não podemos nos esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é apenas uma influência, é uma força. Paulo está dizendo isso para a gente enchermos, para a gente ter uma verdade viva. Né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da bendita e santíssima Trindade, mas ele está dizendo isso para mostrar uma verdade de uma maneira viva para nós, para entendermos isso. Para percebermos que a influência e o poder do Espírito Santo, ser cheio, significa estar sob a influência. E estar sob a influência significa que toda a nossa mente, personalidade, coração e vontade está sendo dominada por essa influência e poder. Então, nossa mente, nosso coração, nossa vontade, todo o nosso ser tem que ser influenciado pelo Espírito Santo. A gente ser cheio do Espírito Santo é isso, a gente ser dominado pelo Espírito Santo em tudo. Se antes você tinha vontade de pecar, você não vai ter mais. A gente tem que se encher a cada dia. Não é algo que acontece apenas uma vez. Né? É algo que tem que acontecer sempre. A gente tem que se encher continuamente do Espírito Santo. Né? É diferente da gente ser batizado e selado, como eu disse aqui, que acontece apenas uma vez, quando a gente crê em Cristo. Né? Mas encher tem que ser algo contínuo em nossa vida. Né? E o que fazer para a gente ser cheio do Espírito Santo? Primeiro vamos ver negativamente. Né? Eu não devo entristecer o Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo é uma pessoa. Efésios 4:30 nos diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Em segundo lugar, eu não devo extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19, não extinguais o Espírito. Isso é voluntário, está sob o meu controle. Se ele está dizendo para não extinguais o Espírito Santo, isso é voluntário, você pode extinguir o Espírito Santo. Né? Você pode falar, não, eu não vou obedecer o que o Espírito Santo está dizendo, né, porque eu quero fazer ao contrário da palavra de Deus. Não podemos encher-se do Espírito Santo ao mesmo tempo que nos enchemos do pecado. Ambos são incompatíveis. Né? Em 2 Coríntios 6:14-16 diz, não há comunhão entre luz e trevas, Deus e Belial. Então temos que parar de entristecer o Espírito Santo, temos que resistir ao diabo, temos que sujeitar o corpo, temos que lutar contra os resíduos de pecados que ainda há em nós. Não podemos esquecer do que está dentro de nós.
1 Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Precisamos desejar ter o Espírito Santo, precisamos desejar a sua companhia, né? A comunhão, precisamos querer ter a comunhão com o Espírito Santo, né? Quantas vezes o Novo Testamento fala da comunhão do Espírito Santo? 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em quarto lugar, irmãos, devemos prestar a máxima atenção em todas as sugestões do Espírito Santo. Filipenses 2, 12 e 13, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, se você sentir vontade de orar, ore. Vontade de ler a palavra, levar o evangelho a um amigo no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Não resista ao Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Quantas vezes nós não acordamos de madrugada, né, do nada e nossa, mas por que eu acordei agora, né? Às vezes é o Espírito Santo para você orar, né? Então, obedeça ao Espírito Santo. É uma questão de relacionamento pessoal. Como cristãos, somos pessoas responsáveis. Ele não vai fazer tudo por nós se ficarmos na passividade, né? Não existe atalhos, né, na vida cristã. Em quinto lugar, devemos dar ouvido à palavra. O que é a palavra? A palavra do Espírito Santo. Ele é o autor, 2 Pedro 1:21. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então leiam, estudem, meditem, compreendam, dediquem tempo e atenção. Né? Como que você vai obedecer a palavra de Deus se você não conhece? O Espírito Santo se agrada quando colocamos em prática. Irmãos, eu tiro pelo exemplo dos puritanos, quando eles ficavam 2 dias sem ler a palavra de Deus, eles não queriam nem tomar a ceia. Eles achavam que era pecado. E nós, quantas vezes, né, se dedicamos ali 10, 15 minutos, né, a palavra de Deus, já achamos que é muito. Né? Então, dediquem ao estudo, à leitura da palavra de Deus, que é a palavra do Espírito Santo. Se fizermos tudo isso, o que isso nos leva? O apóstolo vai dizer na sequência, significa que o fruto do Espírito se manifestará em nós. Onde ele exerce o controle, o fruto é evidente e óbvio. Gálatas 5:22 nos mostra o fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E todas essas características que lemos aqui de pessoas cheias do Espírito Santo no lar, as mulheres, dos maridos, dos filhos, dos pais. Essas são as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Né? E também o que o apóstolo Paulo nos diz, no verso 19, 20 e 21, falando, entoando, dando sempre graças e sujeitando-vos. Essas são palavras, né, dependentes do imperativo, enchei-vos. Né? Então, tudo isso, todas essas palavras, todo o fruto do Espírito são dependentes, né, de nós nos enchermos do Espírito Santo. São evidências do enchimento do Espírito Santo na vida dos crentes. E como devemos conviver harmoniosamente em família, como maridos, pais, filhos. Né? Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando homens e mulheres são dominados pelo Espírito Santo, na mente, no coração, na vontade, esse é o tipo de vida que levam na plenitude do Espírito. Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Portanto, irmãos, vivamos conforme a palavra de Deus, mas não somente no culto, mas na nossa família também. Amém? O ponto 3, né, que eu quero tratar com os irmãos, como essa forma de vida se manifesta na família, através das obras do Espírito. Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um homem? Convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. A conversão. O mundo aí fora não acredita no pecado, né? Mas Paulo fala
de uma nova vida regenerada, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ter o Espírito de Cristo é ser cheio do Espírito, envolve conversão, novo nascimento. Efésios 5, 8 a 10. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Portanto, os deveres de cada membro da família, como eu disse, são consequências da nova vida que você recebeu. Né? São consequências de uma vida regenerada, de uma vida convertida. Né? Paulo está dizendo que só pode cumprir esses deveres alguém verdadeiramente salvo. Né? É isso que ele está dizendo, que são princípios para ovelhas, não para bodes, para fiéis e não incrédulos, para justos e não pagãos. Né? E talvez essa seja a resposta, né, para tantos problemas da nossa família. Não adianta a gente só ir no efeito. Método, mulheres submissas, maridos têm que amar. Né? Não adianta a gente só ir no efeito, a gente tem que ir na causa. Precisamos de novos corações. Nossos familiares precisam nascer de novo, precisam ter a lei de Deus escrita nos seus corações. Senão jamais serão maridos como a Bíblia manda. Jamais serão mulheres como a Bíblia manda, filhos como a Bíblia manda. Né? Precisamos da conversão de novos corações. Né? 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Né? O homem natural, quem é o homem natural? O ímpio, o incrédulo, o não salvo. As coisas do Espírito, os deveres de pai, de mãe, de esposa, de marido, de filhos, o que a gente leu em Efésios capítulo 5. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. Para o ímpio, para o incrédulo, para o mundo, uma mulher se sujeitar ao marido, o marido amar a mulher e dar sua própria vida para ela, isso é loucura para eles. Por quê? Porque aqui está dizendo o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Efésios 4, 17, 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, e não mas andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. E quem está obscurecido de entendimento? Os gentios, os não salvos. Eles são alheios à vida de Deus, são alheios às leis e o mandamento, indiferente aos papéis. E nesse caso, irmãos, o que deve ser feito? Né? A conversão. Né? A gente tem que investir na evangelização deles, a gente tem que orar por eles, né? Para que Deus conceda arrependimento, para que Deus conceda a fé salvadora, para que então experimentem a vida no Espírito que nós temos. Né? E só assim vão experimentar as consequências de Efésios 5, que nós lemos. Muitas pessoas têm a dificuldade de encarar essa realidade. Né? Muitos estão cheios de problemas nos lares, simplesmente porque algum membro da família não é convertido. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Né? E eles precisam da conversão. A árvore má não pode dar bons frutos. Mateus 7,17. Ezequiel 36, 26 a 27 deixa claro que eles precisam. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observareis. Parafraseando, porei dentro de vós o meu espírito, e cumprireis o papel de cada um dentro da família. Né? Ezequiel nos mostra. Essa nova natureza, irmãos, de alguém convertido, vai refletir nos vínculos familiares. É isso que Paulo está querendo nos dizer desde o começo, como nós dissemos, enchei-vos do Espírito, recebei uma nova vida, regenerada, né, convertida, e recebendo ela,
Aí então, mulheres se submetam ao seu marido, maridos amem as esposas, filhos honrem seus pais, pais eduquem seus filhos. Mas como receber essa nova vida? Como, né, essas pessoas podem se converter? Talvez alguém aqui hoje, sentado no banco dessa igreja, não é convertido ainda, né? Alguém que esteja nos ouvindo. E só há uma maneira, irmãos, através da mensagem do Evangelho, as boas novas, né, de Deus para nós. Né? Temos que entender que Deus é amor, né? Deus é santo e Deus é justo. Mas temos que entender o verdadeiro Deus das Escrituras, não um Deus que é um Papai Noel aposentado da Previdência, que fica sentado lá só para despachar os desejos que as pessoas querem. Né? Precisamos entender o verdadeiro Deus das Escrituras, os seus atributos, né? Saber o que significa que Deus é amor, que Deus é santo, né? Que Deus é justo. Temos que entender o verdadeiro Deus das Escrituras e temos que entender também o nosso caráter, que somos, a humanidade é moralmente corrompida, somos culpados e estamos condenados. Romanos 3:23 já diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se Deus é santo e justo, e a gente, somos todos pecadores, né? Se Ele nos perdoar, né, Ele não vai estar sendo justo. Né? Então, isso é um dilema. Né? E como responder esse dilema? Né? Com a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo, o nosso substituto, né, que morreu na cruz, no nosso lugar, né, ressuscitou e subiu aos céus e nos aguarda para um dia como igreja estarmos com Ele. Né? E qual é a nossa resposta? Né? Temos que nos arrepender, só isso. Né? Não precisamos pagar nada, não precisamos, né, fazer uma oração, não precisamos fazer penitência, nada. Temos que nos arrepender. Você tem que fazer um autoexame em você mesmo. Eu realmente me arrependi? Né? Não adianta simplesmente falar, não, eu criei, né? Não é a confissão de fé, não é o batismo, não é nada disso que vai te salvar. É somente o arrependimento verdadeiro, né? O autoexame e a fé. Você tem que ter fé nisso. Né? Então, aí você vai ter que fazer um autoexame. Será que minha fé é realmente verdadeira? Eu realmente criei? Então, irmãos, Romanos 1,18 diz que Deus está irado com toda a humanidade. Né? E não sei se eu posso ilustrar para vocês hoje, né, Jesus está segurando a ira de Deus e está oferecendo a mão para você. Né? Venha, pecador, venha, mas vai chegar um dia que as duas mãos vão ser retiradas. Jesus não vai mais refrear a ira de Deus e também não vai oferecer mais o consolo para nós, pecadores. Né? Então, irmãos, você já parou para pensar, né, que hoje pode ser seu último culto? Né? Como o nosso irmão foi a última escola bíblica, né? Temos que pensar isso. Né? Hoje pode ser o nosso último culto. Né? Então, você já parou para pensar nisso? Né? Então, para aqueles que talvez estejam nessa categoria, que não foram realmente convertidos, ou estão vivendo uma vida de fachada, né? Ou que não estão ouvindo a gente pela internet, não conheceram a Cristo verdadeiramente, arrependam-se. Né? Arrependam-se dos seus pecados, recebam a Jesus, convertam-se dos seus maus caminhos. Né? Recebam o Espírito de Deus, busquem a Deus, busquem a conversão, até que Ele venha e transforme vocês. Né? E assim a gente pode ver as consequências no nosso lar. Amém? E o que mais que o Espírito Santo faz por nós? Porque Ele nos é enviado depois de nos convencer do pecado e depois de revelar a salvação. Ele não somente, a salvação somente em Cristo, mediante o seu sangue, Ele nos dá a nova vida, a regeneração, o novo nascimento. É o que Ele, na passagem de Cristo com Nicodemos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é enviado igualmente para promover a nossa santificação. Né, quem esteve na escola dominical hoje de manhã, né, já foi muito abençoado, porque foi muito tratado sobre isso, né, a santificação.
Eu comentei até com o pastor que o pastor já deu uma explanada boa no tema. Meu sermão já ia estar fraco, né, perto da aula que o pastor nos deu sobre a santificação. Né, então, encher-vos do Espírito. O Espírito Santo é enviado para promover a nossa santificação, para exercer o controle sobre nós e nos capacitar a ter essa vida santa. Né, então, é o Espírito Santo que vai nos capacitar a ter essa vida santa, de santidade. O Espírito Santo que vai nos ajudar. Né, enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a pecar, a errar, mas se a gente for cheio do Espírito Santo, isso vai acontecer cada vez menos. Né? Vamos ser cada vez mais santos. Né? Então, portanto, irmãos, o sucesso das nossas relações familiares depende da nossa relação com Deus, depende da nossa santificação. Né? Um lar equilibrado é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, se você quer mudar a sua relação com sua esposa, mude sua relação com Deus. Você quer mudar a sua relação com seu marido? Mude sua relação com Deus. Quer melhorar a sua relação com seus filhos? Melhore a sua relação com Deus. Amém? O evangelista Moody disse que se Cristo estiver na sua casa, os vizinhos logo vão perceber. Né? Richard Baxter também disse que uma família é o seminário da igreja e do Estado. Se as crianças ali não receberem bons princípios de educação, tudo mais fracassará. O pastor é santo. Como que eu sei? Usa terno, carrega a Bíblia debaixo do braço, né? Não, é como ele trata a esposa dele, como ele trata os filhos dele. Isso é evidência de alguém cheio do Espírito Santo, de alguém que está buscando a santidade, né? Porque a vida familiar nada mais é do que a nossa vida com Deus, né? Tem gente que eu já ouvi pessoas dizerem, não, a minha vida familiar está um caco, mas minha vida com Deus está bem. Não, irmãos, não existe isso. A nossa vida familiar nada mais é do que a nossa vida com Deus. Você será um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai, uma mãe melhor, se você for um cristão melhor. Né? Então, né, mas a gente está falhando muito na nossa vida devocional, estamos gastando muito pouco tempo ou quase nenhum com Deus. Né? Se a gente gastasse um décimo, não estou falando um terço nem metade, da nossa, que a gente gasta nas redes sociais com Deus, né, a gente seria distinto nessa cidade. Né? O tempo devocional é insubstituível. Né? Temos que ter esse tempo devocional com Deus. Precisamos buscar a santidade. Né? Em 1679, o Sínodo da Nova Inglaterra se reuniu para dar resposta de quais eram os males que tem provocado o Senhor a trazer juízo sobre a Nova Inglaterra, porque Deus está bravo com a Nova Inglaterra. Né? Foram dadas 14 razões como resposta. A sexta razão dizia o seguinte: ouça, irmãos, há muitas famílias que não oram a Deus constantemente, de manhã e à noite, e muitas outras que não leem as Escrituras todos os dias, a fim de que a palavra de Deus habite ricamente neles. Há muitas casas que estão repletas de ignorância e de profanidade e que não são devidamente examinadas. E por esta causa a ira de Deus pode vir sobre os outros ao redor e de tais casas e sobre elas mesmas. Muitas famílias que professam o cristianismo não têm levado todos os seus membros a sujeitarem a boa ordem como deveriam. Como eu já disse, portanto, vivam conforme a palavra de Deus, não somente no culto, mas na família. Né? A W. Pink disse, visto que o crente não pertence a si mesmo, mas foi comprado por preço, seu alvo é glorificar a Deus em todos os seus relacionamentos da vida. Não importa a posição social que ele ocupa, ou mesmo quem ele é. O cristão tem o dever de servir como testemunha de Cristo, juntamente com a Igreja de Deus. O lar do cristão deve ser a esfera da sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações do lar têm que estampar o selo da divina chamada de Cristo, e todos os seus afazeres devem estar dispostos de tal modo que todas as pessoas que entrarem no seu lar
percebam que Deus está ali, né? Então, irmãos, nesse sentido, a maneira bíblica de trazermos harmonia ao nosso lar é a nossa consagração pessoal a Deus, a nossa santidade. Paulo também disse para Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo compara, né, a vida muscular, a vida espiritual com a vida muscular, né? O nosso corpo, para ficar mais forte, os músculos precisam de exercícios, séries diárias, semanais, muscular. A vida espiritual é a mesma coisa, é isso que ele está dizendo. Nossa vida espiritual é a mesma coisa, a gente precisa exercitar, a gente precisa buscar o Espírito Santo, precisa buscar através da palavra, do culto, né? João Calvino disse que a verdadeira piedade consiste em ser um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto teme e o reverencia como Senhor, e abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais que a morte. Ele disse ainda que o propósito de escrever as Institutas, maior compêndio reformado de todos os tempos, é de fazer pessoas piedosas e não inteligentes. Piedade não é apenas preencher as suas mentes com conhecimento proposicional, mas inflamar os seus corações com o conhecimento do divino. Então, o que é piedade na prática? Ler a Bíblia todos os dias, a prática da meditação, dedicar tempo às orações diárias, comunhão com os outros irmãos, né, cultivar a vida devocional regular, a frequência no culto público, na escola dominical, em todos os tipos de ensino. Isso é piedade. Mas como que a gente vai, né, ler a Bíblia se a gente fica com o celular o dia inteiro na mão? Né? É impossível, irmãos. Né? Então, partindo para a conclusão, né, nós vimos que a verdadeira vida cristã é vivida no Espírito Santo. Né? Como é a vida de um cristão cheio do Espírito? Uma vida estimulada com poder para resolver os problemas familiares. Né? Como essa vida se torna possível? Vivendo na plenitude do Espírito. Né? Nós vimos também o que é preciso para enchermos do Espírito Santo. Como essa forma de vida se torna manifesta nas nossas famílias através das obras do Espírito, que é a conversão, regeneração e a santificação. Então, portanto, irmãos, para resumirmos os segredos de uma família feliz. Em primeiro lugar, a conversão, né? Receber uma nova natureza, ser habitado, estimulado, dominado, cheio do Espírito Santo, andarmos na plenitude do Espírito Santo. Em primeiro lugar, é a conversão. E em segundo lugar, o sucesso da nossa relação familiar depende da nossa relação com Deus, né? Ajustar a nossa vida em família com as atividades espirituais. Fazendo isso, uma vida cheia do Espírito Santo vai refletir. Né? Você vai ter uma esposa melhor porque ela ama a Deus e assim ela vai te respeitar. Você vai ter um marido melhor porque ele ama a Deus e ele vai te amar incondicionalmente. Você vai ter filhos que andam com Deus, não serão rebeldes, vão obedecer os pais, né? Vão se sujeitar aos pais. E pais irão ensinar os filhos a palavra de Deus. Né? Portanto, se formos dominados do Espírito Santo, teremos sucesso em nossa vida familiar. Que continuemos, irmãos, sermos dominados pelo Espírito Santo que habita em nós, para que andemos na plenitude do Espírito e possamos cumprir nossos papéis em nossa família. Eu termino com Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém?